Oi, pessoal. Então, a prova prometeu e vai fazer para vocês agora a correção da lição 2 do livro do A Prova Brasil. Nós combinamos de fazer a lição 2 na página 10, né? E depois, ontem eu também pedi para que vocês fizessem a lição 3. Hoje a prova vai fazer a correção da lição 2, tá bom? A prova vai ler devagar, vocês vão prestando atenção e ver se consegue fazer a correção do livro de vocês. Quem tiver alguma dificuldade, não conseguiu fazer, não tem problema. A gente vai passar por esses livros quando a gente voltar. Uma coisa bem rápida, assim, para a gente relembrar, mas a Pro promete voltar em todas essas lições, tá bom? Então vamos lá, língua portuguesa, página 10, a lição 2. A lição 2 começava com fábula, né? Então vamos lá no quadrinho azul. Fábula é uma narrativa curta que apresenta estas características. As personagens mais importantes geralmente são animais, que pensam e agem como pessoas. A história termina com uma moral, que tem o objetivo de ensinar uma lição ao leitor. A gente já viu fábula bastante vezes na sala, né? E é um gênero que a gente aprende lá no segundo ano. Então eu tenho certeza que vocês se lembravam das fábulas. Vamos ler a fábula da lição 2, a página 10. Ela não tem título, tá vendo? Ó, tava em branco lá, vocês tinham que colocar. Então a Pro vai fazer a leitura aqui. Um leão estava dormindo e acordou com as cócegas que um ratinho fazia ao correr no seu focinho. Com um terrível rugido, o leão agarrou o importuno e ia devorá-lo, quando o ratinho disse: "Por favor, poupe minha vida, eu saberei retribuir a sua generosidade." O rei dos animais achou graça da pretensão do ratinho. Como é que um simples camundongo poderia ajudar uma fera tão poderosa? Achou tanta graça que soltou o infeliz. Tempos depois, o leão caiu numa rede armada pelos caçadores, e ali se debatia quando chegou o ratinho, que tinha ouvido os seus rugidos. "Espere um pouco", disse o ratinho, e roendo as malhas da rede, libertou o leão. Os fracos também podem ajudar os fortes. Essa fábula é de Êxopo, com adaptação de Guilherme Figueiredo, saiu pela editora Ediouro em 2005. E aí começavam as perguntinhas. A pergunta 2. Você observou que o texto está sem título? Leia novamente a fábula e dê um título para ela. Que fábula a gente podia, que nome, que título que a gente podia colocar nesta fábula então? Podia ser o leão e o ratinho e o leão. Dependendo da imaginação de vocês. Podia ser a coragem do ratinho, né? Então, aí era livre, mas tinha que ter contexto com o que vocês leram. Número 3. Quais são os personagens principais da fábula? Tá fácil, né? Um leão e o ratinho. 4. Releia a fábula. Por que o leão agarrou o ratinho? Volta lá. Por que o leão agarrou o ratinho? Ó, um leão estava dormindo e acordou com as cócegas de um ratinho, fazia ao correr no seu focinho. Com um terrível rugido, ele agarrou o ratinho e decidiu ia devorá-lo quando o ratinho disse. Então, por que o leão agarrou o ratinho? Porque o ratinho atrapalhou o sono do leão, tá? Ele estava dormindo, o ratinho veio. Então, porque o ratinho atrapalhou o seu sono. Letra B. O que o ratinho fez para sair dessa situação? Vocês tinham 3 alternativas. Saiu correndo, desmaiou ou pediu ao leão que o deixasse ir embora. Então, vocês vão marcar o X na terceira opção. Foi isso que o ratinho fez. Pediu ao leão que o deixasse ir embora. Número 5. Copie do texto o trecho que mostra o que o leão fazia enquanto estava preso na rede dos caçadores. Vocês vão ter que voltar lá no texto e procurar lá. O livro de vocês podem rabiscar o quanto vocês acharem que necessita. Então, ó, copie do texto um trecho, vamos circular esse trecho lá, que mostra o que o leão fazia enquanto estava preso na rede dos caçadores. Então, vamos lá, ó. Tempos depois, o leão caiu numa rede armada pelos caçadores, e ali se debatia quando chegou o ratinho que tinha ouvido os seus rugidos. Então, o que o leão estava fazendo? Aqui, ó. Se debatia quando chegou o ratinho que tinha ouvido os seus rugidos. Então, a gente circulou aqui, né? Grifou e escreve para cá. Aqui, ó. Se debatia quando chegou o ratinho que tinha ouvido os seus rugidos. Vem até aqui, vocês vão copiar aqui na número 5, tá? Número 6.
Quando se viram em apuros, o leão e o ratinho tiveram reações diferentes. Letra A. Que reações foram essas? Então vamos lá. Quando o leão se viu em apuros, olha o que ele fez. Ele deu um rugido, né? E se debateu, ó. Ele se debateu enquanto o ratinho e o ratinho pôde ouvir os rugidos dele. Então qual foi a reação dele? Ele se debateu e rugiu. E qual foi a reação do ratinho? Quando o ratinho se viu em apuros, que ele viu que o leão tinha visto ele, preso ele e estava quase para devorá-lo, o que ele fez? Pediu que ele poupasse sua vida. Então são duas reações diferentes. O leão rugiu e se debateu, o ratinho pediu que ele poupasse sua vida. Letra B. Por quê? Por que essas são as reações dos dois bichinhos? Vamos pensar? O leão é tido como o rei da floresta. Ele é um bicho grande, forte, veloz, né? Então, por que o ratinho... E o ratinho é o quê? Pequenininho, indefeso, ainda mais perto de um leão. Ele ficou menorzinho ainda. Então, por que o leão rugiu e se debateu? Porque ele está acostumado a rugir para caçar. Está acostumado a se mexer, né? E por que o ratinho pediu para que poupasse a vida dele? Porque o ratinho está acostumado a ser caçado. Então, é a reação de um caçador e de um caçado, tá bom? Vamos lá na página 12, exercício 7. Releia este trecho. Por favor, poupe minha vida. Eu saberei retribuir a sua generosidade. Letra A. Se tivesse sido usado ponto final nestas frases, o pedido do ratinho teria a mesma intensidade? Porque, ó, ele termina aqui, ó. Por favor, poupe minha vida. E tem um ponto de exclamação. Eu saberei retribuir a sua generosidade. Tem outro ponto de exclamação. Se fosse um ponto final, ao invés do ponto de exclamação, teria a mesma intensidade? Sim ou não? Não. O que traz intensidade a um texto é exatamente o ponto de exclamação, tá? Letra B. Por quê? Porque, a Pro até já explicou, porque é o ponto de exclamação que traz no texto uma intensidade de sentimentos, tá bom? 8. Copie a moral da fábula. Vamos voltar lá. A moral na fábula, ela sempre aparece no finalzinho do texto. Então vamos lá, ó. Os fracos também podem ajudar os fortes. Esta é a lição que esta fábula traz. Então vamos copiar aqui na número 8. Os fracos também podem ajudar os fortes. 9. Que lição a fábula ensina? Ela ensina que por mais humilde que a gente seja, mesmo com poucos recursos, sempre é possível ajudar alguém. Todo mundo pode ajudar alguém. Independente se a gente é pequeno, é mais fraco, ou não tem os materiais necessários. Quando a gente quer ajudar alguém, a gente pode, independente do tamanho, da força ou dos materiais que a gente tenha. Essa é a lição que essa fábula ensina. Número 10. Aí a gente tem duas perguntas com opções. Algumas ações das personagens são consequências umas das outras. A. Por que o leão acordou? Então, a primeira frase, porque o ratinho fez cócegas em seu focinho. Segunda frase, porque ficou preso na rede dos caçadores. Terceira frase, porque queria devorar o ratinho. Quarta frase, porque já tinha dormido o suficiente. Por que o leão acordou? Primeira frase, porque o ratinho fez cócegas em seu focinho. Letra B, como o leão se salvou? 4 frases, a primeira. Ele se salvou com a ajuda do ratinho que avisou sobre a armadilha. Segunda frase, livrando-se da rede que não estava bem amarrada. Terceira frase, com a ajuda do ratinho que roeu a rede. Quarta frase, sozinho, roendo a corda que o prendia. Voltando lá no texto, a gente vê que o leão se salvou por quê? Porque o ratinho o ajudou. Então, é a terceira frase, com a ajuda do ratinho que roeu a rede. Exercício 11, já estamos acabando, ó. Vamos lá. Agora, leia esta outra versão dessa mesma fábula. Vamos lá. Um leão estava dormindo e um rato passeava sobre seu corpo. Acordando e tendo apanhado o rato, ia comê-lo. Como o rato suplicasse que o largasse, dizendo que se fosse salvo lhe pagaria o favor, o leão sorriu e deixou-o ir. Não muito depois, o leão foi salvo, graças ao reconhecimento do rato. Com efeito, preso por caçadores e amarrado a uma árvore com uma corda, logo que o ouviu gemendo, o rato se aproximou, roeu a corda e o libertou, dizendo: recentemente riste, não acreditando em uma retribuição da minha parte, mas agora vês que também entre os ratos existe o reconhecimento.
E aí vem, ó, a moral aqui no finalzinho. Tá até com outro tipo de letra, ó, vocês perceberam? A fábula mostra que, nas reviravoltas da sorte, os muito poderosos têm necessidade dos mais fracos. É a mesma fábula de Êxopo, só que agora a tradução é de Neide Smolka. Então percebam que mudou a tradução, mas é a mesma fábula de Êxopo. E essa aqui saiu pela Editora Moderna em 2004, aqui na referência. Aí vem a perguntinha. Por que o leão sorri quando o ratinho diz que pagará o favor se ele o salvar? Assinale as respostas corretas. Por que o leão aqui sorri quando o ratinho diz que ele vai poder pagar esse favor? Tem 3 frases, 2 poderiam ser corretas. Porque o ratinho tem uma voz engraçada? Em nenhum momento do texto isso foi falado. Porque imagina que nunca vai precisar de um favor de um rato? Porque pensa que o ratinho está dizendo aquilo só para ser solto? Então essas 2 últimas frases a gente consegue não ler, mas ela está ali escondida na mensagem do texto. Então, por que o leão dá risada? Porque ele acha que ele nunca vai precisar do favor de um rato. Porque ele é muito maior do que um rato. E ele não vê nenhuma situação onde o rato possa ajudá-lo. E a segunda, porque ele pensa que o ratinho está dizendo aquilo só para ser solto. Ele acha que o ratinho quer fugir, quer ser solto, não quer morrer, né? Não quer ser comido pelo leão e acaba inventando uma coisa. Então, essas 2 últimas frases estão corretas. Vamos lá para o número 12, a nossa última lição, último exercício da lição 2. O professor está enrolando a língua já, perceberam? Aí? Releia a moral das 2 versões da fábula. Elas são... Tem 2 versões de moral. Para a gente poder responder, vamos procurar de novo qual que era a primeira moral? A primeira moral, voltando lá no texto, diz assim: os fracos também podem ajudar os fortes. A moral essa outra tradução, traz assim: a fábula mostra que, nas reviravoltas da sorte, os muito poderosos têm necessidade dos mais fracos. Essas 2 morais, né? Lições, elas são iguais, elas são semelhantes ou elas são diferentes? Elas são semelhantes. Semelhante não é que é igual, mas elas se parecem, tá bom? Explique sua resposta. Tem que escrever aqui, hein? Não é só marcar X, não. Por que elas são semelhantes? Porque a primeira ensina sobre a ajuda do fraco para o forte. E a segunda ensina a necessidade que o forte tem de ajuda. Então, elas são semelhantes. As 2 falam, teoricamente, que ninguém é tão fraco que não possa ajudar, nem ninguém é tão forte que não precise de ajuda. Então, são lições, são ensinamentos morais muito parecidos, semelhantes. Tá bom? Então essa foi a correção da lição 2 de língua portuguesa, tá bom? Beijo para vocês!